Gente, nossa quarta pregação da nossa série de Romanos ou série sobre predestinação. Por que nós temos certeza? Essa é a pergunta que eu vou responder hoje. Porque nós temos certeza de que nós vamos chegar lá, de que não seremos abandonados no meio do caminho, de que nós, cristãos, filhos de Deus, eleitos pelo Senhor, nós não vamos nos perder. Essa é uma afirmação arrogante de que nós não vamos nos perder. Isso está baseado em nós mesmos? Eu vou falar sobre isso hoje. Eu quero tentar mostrar para você que a nossa salvação, ela é baseada em Deus. E é por isso que nós temos certeza, como Paulo tem. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. A nossa certeza não está baseada em nós, mas em Cristo Jesus. Romanos 9, esse é o nosso tema, a gente está falando ainda sobre predestinação e eleição. Vamos lá. Deus havia prometido que iria salvar o seu povo, o povo de Israel. Entretanto, no contexto em que Paulo estava, muitos judeus não haviam se convertido. Por isso, surgia a pergunta: a palavra de Deus falhou? E aí, Paulo vai desenvolver os seus argumentos. E vai dizer: não, a palavra de Deus não falhou. E por que não falhou? E aí ele cita a eleição. E aí ele cita a eleição, a predestinação. Ou seja, Deus não falhou com o seu povo será salvo. E por que a palavra de Deus não falhou? Porque a palavra de Deus está baseada em Deus. A salvação de Deus é efetuada por Deus. Por isso, nós temos certeza em relação à nossa salvação. Porque se ela estivesse baseada em nós, ela não seria firme, como Paulo diz aqui em Romanos 9, lembra? Olha, o propósito da eleição foi feito, eles foram eleitos antes mesmo de nascer, para que o propósito da eleição permanecesse firme, diz ele, com base naquele que chama e não com base no homem. E é disso que eu vou falar um pouco então hoje aqui. Então, meu primeiro princípio é: sem a eleição, os elementos da graça são inúteis. Como assim? Vamos ler de novo, Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência dá testemunho comigo no Espírito Santo, de que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Por que Paulo está dizendo que ele está com dor? Porque os seus compatriotas judeus não estavam se convertendo. E ele diz: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado e excluído de Cristo por amor de meus irmãos. E aqui a gente tem só um elemento muito importante, porque aqui em Romanos 9 está o que a gente fala sobre calvinismo. Calvino não inventou nada, mas ele interpretou, na minha opinião, o calvinismo interpreta esse texto aqui de Romanos 9 de maneira correta, é o que eu acredito, é o que nós acreditamos. E aí, é muito interessante porque Paulo, ele está falando dos seus irmãos judeus, que rejeitaram Cristo. E Paulo diz: eu preferia ser amaldiçoado, maldito, anátema, a favor dos meus compatriotas. Se fosse possível que eu fosse amaldiçoado para que eles fossem salvos, eu seria. É interessante isso, porque nós calvinistas cremos nesse texto, cremos na predestinação, na eleição e na graça de Deus. Mas é interessante que muitos calvinistas sejam extremamente arrogantes em relação àqueles que estão perdidos. Ora, antes de Paulo falar sobre a predestinação, Paulo expressa um espírito extremamente angustiado em relação a todos aqueles que estavam perdidos. Portanto, é totalmente contraditório que alguém se declare calvinista, diga, assuma-se por crente na salvação de Deus, no mérito de Deus e não no mérito humano, que declare: somos salvos exclusivamente pela bondade de Deus. É muito estranho que alguém declare isso, diga isso, e logo em seguida se posicione de maneira arrogante em relação aos outros que estão perdidos. Não tem nada a ver com o espírito de Paulo. É necessário, antes de falar sobre predestinação, ter o mesmo espírito de Paulo, um desejo de que os perdidos sejam salvos, a ponto de que, se fosse possível, que nós mesmos fôssemos amaldiçoados. E aí Paulo diz, verso 4, eles são israelitas, e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, deles são os patriarcas, deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando que aos judeus foram dados todos os meios de graça para que eles pudessem chegar à salvação. Como assim? Eles receberam a lei de Deus.
A lei anunciava que eles eram pecadores. Ao constatar que eram pecadores, eles deveriam buscar Cristo. Mas mesmo diante com a lei ali, o mundo não tinha lei e os judeus tinham. Os judeus não tinham. Os judeus tinham a lei, desculpa. O mundo não tinha. Mesmo tendo a lei, eles não se arrependeram. Mas eles tiveram os patriarcas. Abraão, Isaque. Eles descendiam desses homens que foram exemplos de fé. Abraão é o pai da fé. Tendo um grande exemplo, o fundador de sua nação ali, nem com esse baita exemplo de fé, eles chegaram à fé. Paulo continua. Os profetas, os grandes profetas, diretamente pregaram aos judeus, dizendo: arrependam-se, creiam. Eles não creram. O próprio Cristo foi até eles. E eles mataram Cristo. Os judeus mataram Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, está vendo? Pode ter pregação, o melhor profeta do mundo, o próprio Deus. Se não fosse a eleição, ninguém seria salvo. Se Deus não intervir no coração humano, pode ter pregação perfeita. O homem não vai crer. Por isso, lembra daquela passagem? Enquanto Paulo pregava, Deus abria o coração de Lídia. Se não acontecer isso, pode ser o próprio Jeremias pregando, pode ser o próprio Paulo pregando de maneira perfeita. Nem uma pessoa sequer vai se converter. É isso que Paulo está mostrando aqui. Nem todos os meios de graça sozinhos puderam salvar os homens, os judeus, e eles tinham, como ninguém. Ninguém tinha esses meios de graça, eles tiveram e não foram salvos. Ou seja, se não fosse a eleição de Deus, se não fosse Deus ter elegido o homem, o seu povo, de maneira graciosa, ninguém seria eleito. Segundo princípio, ter uma ligação natural com o povo de Deus não salva. Lembra, o argumento de Paulo aqui é para responder a pergunta. A palavra de Deus falhou porque muito judeu não foi salvo. Paulo vai responder. Não, vocês estão enganados. Vocês pensam que judeus são apenas aqueles que descendem naturalmente de Abraão. Não são. E aí ele dá dois exemplos. Vamos ler. Verso 6. Não é o caso de a palavra de Deus ter falhado. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Esse é o argumento dele. Vocês estão dizendo que a palavra de Deus falhou porque Deus disse que iria salvar Israel, mas muitos israelitas não estão se convertendo. A acusação de vocês é essa, a palavra de Deus falhou. Paulo diz, não, porque nem todos que são de Israel são de fato israelitas. E aí ele vai dar o argumento. Primeiro, verso 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas por meio de Isaque a sua descendência será chamada. Abraão teve, o primeiro filho de Abraão, você lembra o nome? Lembra? Ismael. O segundo foi Isaque. Mas Ismael foi rejeitado. Está vendo? Ismael tinha uma ligação natural com Abraão, que é o pai dos judeus. Mas ele não foi considerado filho. Ele não foi considerado participante da família de Abraão. Ele foi excluído. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Está vendo? O próprio Abraão teve 2 filhos. E Abraão, nós descendemos de Abraão. E nem todos os descendentes naturais de Abraão se tornaram povo de Deus. Esse é o primeiro argumento de Paulo. Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será... aqui é a segunda prova, Primeira prova, de que nem todos que são de Israel são israelitas, Isaque e Ismael. Segunda prova, Jacó e Esaú. Abraão tem Isaque. Isaque, então, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E aí, Gênesis 25, 23 declara: respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Jacó e Esaú, os 2 eram gêmeos, 2 filhos de Isaque, mas Deus rejeitou Esaú. Esaú é o pai dos edomitas, do povo de Edom. Ou seja, mesmo da descendência de Isaque, os judeus descendiam de Isaque, mas da descendência de Isaque nem todos eram israelitas.
Nem todos compunham o povo de Deus. Esse é o segundo argumento de Paulo para provar. Nem todo de Israel é de fato israelita. Esse ensino de Paulo não é novo de forma alguma. De forma alguma. Lembra quando os judeus se aproximaram de João Batista e aqueles judeus, eles não eram convertidos de verdade. E João Batista prega para eles, chamando-os ao arrependimento e dizendo assim: parem de dizer somos filhos de Abraão. Parem. Porque Deus pode suscitar filhos de Abraão dessas pedras aqui. Essas pedras. Está vendo? João está dizendo: vocês são descendentes de Abraão, vocês possuem a circuncisão, vocês vão ao templo e vocês não são filhos de Abraão. O argumento de Paulo não é novo. João Batista já o havia desenvolvido. Nem todo de Israel é de fato israelita. Ora, quem é o filho de Abraão, portanto? Paulo desenvolveu isso já em Romanos 4, lembra? Ele fala que nós devemos andar nas pisadas de Abraão, porque Abraão creu. Ele fala isso. Abraão teve fé. Foi assim que Abraão foi declarado justo, salvo. Abraão foi salvo pela fé. Quem são os filhos de Abraão, portanto? Aqueles que têm o mesmo DNA e seguem as mesmas pisadas de Abraão, que é da fé, e não uma ligação natural. Ou seja, a fé é dos eleitos. No Antigo Testamento já havia prometido isso. Desde lá de Gênesis, lá a profecia que a mulher contra a serpente, que a serpente ia pisar, o homem, e no final o homem sairia prevalecente em relação à serpente. Ali já havia a semente da mulher iria pisar na cabeça do capeta, e óbvio que era uma profecia em relação a Jesus. Logo em seguida vem os profetas dizendo: olha, os gentios, vários profetas profetizaram, os gentios vão encontrar a salvação. Ou seja, a eleição não era apenas restrita àqueles judeus descendentes naturalmente de Abraão, mas de todos aqueles que tinham a mesma fé e que têm a mesma fé de Abraão. Povos de todas as línguas, diz Apocalipse. Línguas, nações. Falando do povo de Deus, lá em Apocalipse, o povo de Deus reunido, João diz assim, que havia uma multidão de todas as línguas, de todas as nações, mostrando que a fé, que a eleição não era fruto restrito dos judeus, aqueles judeus descendentes naturais de Abraão, mas de todos aqueles que creem em Deus espalhados pelo mundo. Terceiro, a eleição é a atuação exclusiva de Deus. A nossa salvação foi efetuada totalmente por Deus, não teve uma ajudinha que você deu para Deus. Em todas as religiões, você é salvo assim, Deus mais você. No catolicismo é assim, em todas as religiões. É Deus mais a sua ajudinha. Não é o que se dá na genuína fé cristã. Não é assim. Não é assim. Veja os dois exemplos aqui que Paulo dá. Abraão e Isaque. Ambos eram estéreis. Aconteceu um milagre. Eles naturalmente não tinham capacidade para gerar. Não tinha. Ambos eram incapazes de gerar vida. Incapazes. Não é por acaso que esses exemplos estão aqui. É para mostrar que nós também somos estéreis em relação à nossa salvação. Nós, por nós mesmos, não podíamos gerar vida, nem mesmo dar uma ajudinha. Éramos totalmente incapazes. Incapazes. O homem é mau, diz o Evangelho, não consegue cumprir a lei, e nem por si mesmo consegue reconhecer que é pecador e receber essa salvação gratuitamente. Não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Ou seja, Romanos 2,4 declara: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Paulo está pegando o ego humano e macetando, pisando, triturando, destruindo, para que não reste mais sombra de dúvidas, nenhuma, de que nós fomos inteiramente salvos pelo mérito de Cristo, que nós não temos nada do que nos vangloriarmos em relação à prostituta, em relação ao ditador que invade o país, em relação
ao político corrupto que mata a criança. Ele diz: se não fosse a minha graça, a minha bondade, nenhum de vocês seriam salvos. Vocês são igualmente corruptos. Comparando vocês com aqueles do mundo, não há diferença alguma. A única diferença é a minha bondade sobre vocês. É o meu favor sobre vocês, que eu escolhi vocês com base na minha bondade, não com algo que havia ou pudesse haver em cada um de vocês. A salvação é algo totalmente de Deus, e por isso Paulo diz isso aqui em Romanos 10. E não somente isso, mas também Rebeca, que concebeu de Isaque, nosso pai, pois os gêmeos ainda não tinham nascido nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, está vendo? O propósito de Deus tem a ver com a eleição, permanecesse firme. Como que a nossa salvação se mantém firme? Não é essa a acusação que os judeus estavam fazendo? Que algumas pessoas estavam fazendo? Ué, você não falou que Deus prometeu que ia salvar o povo de Deus? Cadê? Parece que a palavra de Deus não se mantém firme. Parece que Deus não está cumprindo. Por isso que ele está usando essa palavra aqui. Fruto da eleição, para que o propósito permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E aí, verso 14. Que diremos? A injustiça da parte de Deus, se Deus elegeu quem ele queria salvar? Paulo diz: de modo nenhum. Claro que não há injustiça. Primeiro, de onde vem o seu conceito de justiça? Se Deus não existisse, quer dizer, se Deus não tivesse criado você, você nem teria senso de justiça. Por isso, essa pergunta aqui, por que Deus escolheu quem iria salvar antes da fundação do mundo? Quem ele pensa que é? É rebeldia pura. Não é apenas uma questão de não entender, é rebeldia. Aí Paulo vai dizer assim, não pode o oleiro criar o vaso do jeito que ele quiser. E aí Paulo diz assim, qual o sentido do vaso levantar em rebeldia e falar, por que você me fez assim? É uma coisa antinatural. É antinatural. Por quê? Porque se não fosse o oleiro, você nem existiria. Então, o seu senso de justiça em falar, não aceito que Deus faz isso, faça isso, é ridículo, porque você nem existiria se Deus não tivesse criado. Então, não faz sentido algum questionar os mandamentos de Deus e tudo aquilo que Deus faz. É óbvio que o que pode acontecer por um momento é você falar, não, eu discordo da sua interpretação, não do texto. Mas o que a gente defende é essa, não, você não está discordando da minha interpretação. Você está discordando da Escritura, porque tudo vai mostrando isso. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. E é óbvio que Deus não cometeu injustiça, Ele não pode cometer, porque Deus é perfeito, Deus é justo e reto. O que acontece é que os homens não aceitam que Deus seja Deus. Os homens não podem compactuar com essa ideia de que Deus está sentado no trono e que Ele determina o nosso destino. Como, por exemplo, olha, o coração dos reis está nas mãos de Deus e Deus inclina para onde Ele quer. Sim, o do Putin está aqui, nas mãos de Deus. Não apenas o de Davi. O de ditadores também, aqui. O texto não diz que Deus está olhando, o texto diz que Deus está controlando o coração do Putin e de todos. De todos. Mas o homem não gosta dessa ideia de que Deus governe. O que acontece é o seguinte, eu e você muitas vezes não entendemos os caminhos de Deus, como a Escritura declara, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, mas é claro, eu e você somos todos nascidos em pecado, como poderíamos entender a mente de um Deus justo e puro como o nosso? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, porque vocês não sabem nada. É antinatural que questionemos o governo de Deus, como Ele determina a salvação dos homens, e como Ele determina o seu destino nos mínimos detalhes. Onde você nasceu? O que você iria fazer? É simplesmente irracional. É simplesmente uma aberração que o vaso se levante e diga, você não deveria ter me feito assim. O oleiro poderia simplesmente responder, meu amigo, eu não precisaria ter te feito, rapaz. Eu não precisaria ter criado você. Coloque-se no seu lugar. Sim, muitas e muitas pessoas questionam o que nós falamos, porque nós chegamos num ponto da nossa pregação em que nós não sabemos explicar tudo o que está escrito aqui.
Porque ninguém nunca soube, porque Deus não revelou. Então eles dizem, vocês estão errados. Não, não estamos. Não estamos porque Paulo, ele interrompe o discurso aqui. Ele faz essas afirmações, que Deus selou o nosso destino, que o homem é mau, que não há injustiça da parte de Deus, e pronto. E ele não explica mais. Ele apenas parte para o seguinte argumento. Se vocês questionam, o problema está em vocês. Esse é o argumento de Paulo agora. Quem é um barro? Quem é um barro para questionar o oleiro? Quem é você? Esse é o argumento. Ele trata simplesmente com a rebeldia humana. Ele trata simplesmente com o coração rebelde que insistentemente rejeita o destino estabelecido por Deus. E o que vale para a salvação vale para tudo da nossa vida. Você nunca teve isso, não? Você nunca teve. Todos os homens de Deus relutaram com Deus, dizendo, eu não quero fazer isso. Moisés disse, envia outro. Eu não quero cumprir o meu destino. Gideão, Deus diz, você vai fazer isso. E Gideão diz, não vou. Jacó, a Bíblia fala de Jacó lutando contra Deus. Mas é você, né? Você que acha que nunca. Não, você nunca colocou resistência. Você jamais teve uma vontade em conflito com o seu Criador, não é? Foi só aqueles homens piedosos que tocaram no mar e o mar se abriu, que pregaram de maneira espetacular e milhares de pessoas foram salvas. Não. Eles tiveram conflito. Eles tinham uma vontade obstinada que se colocava em oposição à vontade de Deus. Mas nós aqui não. Que é isso? Não se engane. Não se engane. Por isso, Paulo diz assim, a partir de agora, a minha explicação para vocês é apenas esta. Coloquem-se no seu lugar. Coloquem-se no seu lugar. Paulo se cala aqui, eu também me calo. Cabendo a nós fazer o que Paulo fez aqui em Romanos 9. Você lembra o que ele fez? Quer ver? Vou encerrar assim. Depois de Paulo falar de tudo isso, né, ele deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai falar, a profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quem jamais pôde perscrutar o conhecimento de Deus? É assim que Paulo termina, adorando a Deus, glorificando a Deus pelo seu projeto maravilhoso. É assim que Paulo vê. Não é assim que muitos crentes veem hoje. Ficam revoltados com um Deus que declara, eu sou Deus, eu soberano, eu mando. É óbvio. Os meninos de hoje não sabem nem mesmo respeitar o pai. Perderam a total referência de autoridade. É claro que também não gostariam de um Deus que diz, eu que mando. Eu faço o que eu quero. Eu é que sei. Vocês não sabem nada. Um Deus que ele não explica. Para Jó ele também não explicou. Lembra? Lembra como foi com Jó? Jó perde tudo. Todos os filhos, a saúde. E aí Jó está argumentando com Deus. E como que Deus responde? Jó, você estava lá quando eu criei o mundo. Jó, você sabe como que eu fiz a girafa? Deus não dá justificativa, ele não tem que dar justificativa. Deus não está no banco dos réus. Quem está somos nós. Ele apenas diz, eu sou Deus. Eu criei. Eu te criei. Quem é você para questionar como eu conduzo a sua vida? Eu sou o seu Deus. Homens modernos não gostam muito disso. Porque, principalmente a partir do iluminismo, o homem fez uma estátua de si mesmo e está se adorando o tempo todo. Que Deus nos dê graça para pararmos onde Paulo parou e continuarmos adorando a Deus mesmo sem entender todos os seus projetos e possamos exclamar como ele, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento. Quem pode perscrutar, investigar por completo a mente do Senhor, infinita em glória, poder e sabedoria. Vamos ficar de pé?